Amém? Amém, obrigado. Vamos trabalhar para o Senhor? Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Eu quero compartilhar com você um texto curto, um versículo apenas, no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Você certamente já conhece. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos ler novamente? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pai, nós temos lido a Tua Palavra e queremos agradecer por este tempo na Sua presença, pedindo também que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, ministre através da minha vida, use as minhas faculdades mentais, o meu raciocínio, aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, revelando a Tua Palavra para cada uma das pessoas que estão aqui e transformando-nos para fazer de nós filhos Teus conforme a Tua imagem e semelhança. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. A santificação é um dos temas mais importantes do cristianismo, da história da igreja, da vida de um cristão. É um dos grandes temas do cristianismo no meio de outros temas, mas ao mesmo tempo que é um dos grandes temas do cristianismo, ou seja, do Novo Testamento, no Novo Testamento não há um desenvolvimento assim muito claro, não há um desenvolvimento muito nítido, que você abre o Antigo Testamento e já sai lendo e entendendo o que é a santificação, o que é a santidade e tudo que envolve esse assunto, né? Santidade, a própria palavra santificação, ela não aparece no Antigo Testamento em momento algum, ela só vai aparecer na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, depois no capítulo 6, né? Há uma explicação, que eu admito ser uma explicação até relativamente aceitável, e por que o termo santificação não aparece no Antigo Testamento com tanta ênfase, é porque a maneira como o judeu do Antigo Testamento desenvolvia o seu relacionamento com Deus e desenvolvia o seu próprio comportamento é muito diferente do nosso modo de ser crentes. O jeito que o judeu do Antigo Testamento era crente é diferente do nosso. Há uma nítida diferença. Não dá para comparar a vida que o judeu crente tinha, o relacionamento que o judeu crente tinha com Deus e o relacionamento que você crente tem com Deus. São duas situações radicalmente irreconciliáveis. Vou dar um exemplo rápido para você entender em que se baseia essa diferença. Por exemplo, no Antigo Testamento não havia o privilégio de um crente ser habitado, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo só vinha para pessoas a quem Deus chamava para servir a Deus. Por exemplo, um rei, um sacerdote, um profeta. Essas pessoas que eram chamadas por Deus, a Bíblia diz que Deus enchia essas pessoas com o Espírito Santo e eles eram capacitados, eles eram cheios do Espírito Santo para fazer alguma obra, para ser um profeta, para poder ser rei, ou para poder trabalhar como artesão, fazer alguma peça, depois ia ser colocada dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, um bordado, um altar, uma porta, algo assim. Isso no Antigo Testamento. O judeu, crente do Antigo Testamento, num culto como esse, por exemplo, jamais ficaria dentro do templo. O judeu do Antigo Testamento, ele assistia o culto do lado de fora, ele oferecia o seu sacrifício, e o sacerdote é quem entrava no templo com o seu sacrifício, e trazia o sacrifício à presença de Deus, mas o crente ficava do lado de fora. E se tivesse um dia como hoje chovendo, você ficaria lá do lado de fora provavelmente, só o sacerdote, o sumo sacerdote é quem entraria aqui. Agora, no Novo Testamento, a situação é bem diferente, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que, após a morte de Jesus,
o véu foi rasgado de cima a embaixo, e nós agora temos acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho, e o Espírito Santo já não é dado a uma elite, o Espírito Santo não é dado a um grupinho de privilegiados, o Espírito Santo não é dado, derramado sobre os VIP, sobre as pessoas VIP, de maneira nenhuma. Agora o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo não veio habitar do seu lado direito, esquerdo, na frente ou atrás. O Espírito Santo não está em cima de você nem embaixo, ele está dentro de você. Isso muda tudo. No Antigo Testamento, o judeu não podia se relacionar com povos estrangeiros. Era proibido se casar com um estrangeiro ou com uma estrangeira. Era proibido fazer negócio com a estrangeira, era proibido fazer uma sociedade com o estrangeiro, era proibido ficar com muita intimidade com o estrangeiro. A única coisa que o judeu podia fazer com o estrangeiro era falar do amor de Deus, era fazer o que você e eu fazemos quando nós somos enviados como missionários, ou quando nós vamos trabalhar num lugar em que não há muita gente crente, ou quando nós moramos num bairro ou num condomínio que não tem pessoas que servem ao Senhor. Então nós procuramos fazer o quê? Dar testemunho de que somos salvos e que fomos alcançados por Jesus, por amor de Jesus, e que o amor de Jesus nos alcançou, o Espírito Santo habita em nós, e à medida do possível vamos testemunhando de Jesus, às vezes com palavras, ou às vezes sem palavras, às vezes entregando um folheto, às vezes entregando um CD de mensagem, sei lá, cada um tem o seu jeito de evangelizar, né? Tem gente que coloca folhetinhos no carro, quando algum pedinte vem pedir uma moedinha, a pessoa não dá moeda, dá um folheto. Tem pessoas que já compraram esse devocional meu e já distribuiu no condomínio inteiro, para o funcionário, todos os funcionários já receberam o devocional. Eu chego lá para visitar essa família, e aí o porteiro me conhece, eu não sei de onde, eu estou lendo teu livro, né? Então já entendi o que aconteceu, né? O meu livro já circulou aqui. Cada um tem uma maneira de falar de Jesus e testemunhar, né? São modos diferentes. No Antigo Testamento, então, não podia haver uma mistura, era proibido misturar. Se a pessoa se misturasse com o estrangeiro, com a impureza, com a imundícia, a Bíblia usa essas palavras, imundícia e impureza. O judeu que se misturasse com o estrangeiro impuro, imundo, ele ficaria um tempo afastado da comunidade, ele precisaria se purificar, ele precisaria ficar de castigo, vamos dizer assim, para só depois retornar à convivência, à comunhão e participar do dia a dia de um judeu como outro qualquer. Então, misturar o bom, que era no caso o judeu, com o ruim, que era o estrangeiro, provocava o quê? A impureza e a imundícia. E havia, no Antigo Testamento, leis que regulavam isso. Então, se a pessoa cometesse determinados atos ou comportamentos que tornasse essa pessoa religiosamente impura, inapta para um culto, ela tinha que cumprir determinadas normas. E ela poderia, e certamente seria eliminada do convívio das pessoas. Então, veja que há muita diferença. Provavelmente você e eu, durante essa semana que passou, cometemos pecado. A Bíblia diz que nós pecamos. A Bíblia não diz que nós não pecamos. Ao contrário, a Bíblia diz que nós pecamos. Temos o perdão de Deus, temos o Espírito Santo, mas ainda estamos dentro desse tabernáculo, dentro desse corpo que é um corpo que foi concebido na natureza de pecado. Então nós pecamos. Agora, o Espírito Santo não ficou ali na porta separando. Você pode entrar, você fica esperando lá de fora. Você entra porque você foi santo e você fica lá fora porque você pecou. Não tem isso. No tempo do Antigo Testamento, isso não acontecia. Se a pessoa avançasse, quisesse enganar a Deus, ela poderia ser até morta na presença do sacerdote. O livro de Levíticos, ele vai tratar de todas essas leis que regulam a questão da pureza e da impureza, a questão da santidade e a questão da profanidade, aquilo que é profano. Capítulo 15 de Levíticos, por exemplo, a palavra impuro aparece 12 vezes em apenas 15 versículos, ou seja, é uma ênfase muito grande. Deus cuidava para que as pessoas não dessem brecha nesse sentido, mas tudo era feito cuidando do aspecto exterior. A ênfase era dada no aspecto exterior. O judeu se preocupava muito com aquilo que aparecia, se preocupava muito com a aparência, né?
E para ele era muito fácil, porque toda a vida do judeu estava delimitada. Havia uma terra prometida, havia um templo que era o lugar certo de adorar a Deus, havia o espaço religioso, havia um tempo religioso que era o sábado, né? Então tudo era delimitado, para ele era muito fácil. Então há uma diferença radical e reconciliável entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. E aí quando você entende isso, e quando Jesus entendeu, Jesus não entendeu, Jesus viu que não estava funcionando o modelo do Antigo Testamento. Na verdade, a lei do Antigo Testamento, ela não visava transformar a pessoa de dentro para fora. A finalidade da lei era mostrar o pecado. Então a lei diz, não matarás. Quando a pessoa matava, a lei falava, você matou, cometeu pecado. E agora o pecador dizia, o que eu faço? A lei cruzava os braços e falava, agora você se vira, se arrepende, vai falar com Deus, vai falar com o sacerdote. A lei não providenciava uma tábua de salvação para a pessoa que pecava. A lei simplesmente falava, você pecou, você transgrediu. Paulo fala isso, eu não fui saber o que era o pecado antes de conhecer a lei, mas quando eu conheci a lei, aí eu descobri que eu era um homem miserável, porque a lei apontava todos os erros que eu cometia. Aí ele fala, que miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí ele fala a respeito de Jesus, porque Jesus é quem vem livrá-lo da sua morte, como livrou a mim, e como livrou você e livra todos os dias, amém? Jesus então, ele vem para mudar a maneira de se relacionar com o povo. No Antigo Testamento, Deus queria habitar no meio do povo, Ele queria morar no meio do povo, Deus tinha um espaço reservado para Ele no meio do povo, esse espaço era o templo. E mesmo dentro do templo, Deus não estava em todo o templo, Deus estava no Santo do Santo. E quando o sacerdote apresentava um sacrifício de pedido de perdão para todos os pecados da nação, então havia a manifestação da Shekinah, da glória de Deus, que se manifestava em forma de uma fumaça, ou algo parecido com uma fumaça, em cima de um lugar chamado propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca. Havia uma arca que ficava no Santo do Santo, essa arca era fechada por essa peça chamada propiciatório, e Deus se manifestava ali. O povo não via, o povo não sentia nada, o povo não sabia quando Deus tinha se manifestado. Era preciso o sacerdote sair e dizer, Deus recebeu o nosso sacrifício. Aí o povo todo ficava alegre, gritava, rejubilava, como a gente fez aqui no louvor. Mas você veja, você nem pediu perdão para Deus, você nem se arrependeu do seu pecado e já se alegrou na presença do Senhor. Veio aqui, foi ministrado o louvor, você recebeu a presença, sentiu a presença, recebeu a palavra e já está recebendo também a mensagem, e está tudo certo, amém? Está tudo certo aí? Você sente o Espírito Santo? Acredita que o Espírito Santo está aqui? E você só sente isso porque Jesus fez algo novo, fez algo diferente. Ele falou, morar do lado de fora das pessoas não muda as pessoas. Morar no meio da cidade das pessoas não muda a cidade das pessoas. É preciso que agora eu vá morar dentro delas. Aleluia. João 14, ele fala assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Não é um tempo. O Espírito Santo não está com você enquanto você é membro da igreja, aqui. Eu vou mudar para outra igreja, será? Para outra cidade, será que eu vou ser abençoado lá? Não. Você pode ir, o Espírito Santo vai com você. O outro que vai vir da outra igreja para cá, vem, o Espírito Santo vem com ele. O Espírito Santo habita dentro da pessoa. Amém? Pastor, eu estou em dívida. Estou morrendo de vergonha, pastor, estou endividado, fiz conta errada, passei do limite, estourei tudo, cartão de crédito, estourei cheque, estou negativado, se eu puxar minha capivara, olha pastor, não sei o que eu posso, não sei o que eu faço, não sei mais nem que desculpa que eu dou. O Espírito Santo está aí, está com você. Você errou a conta, mas o Espírito Santo está com você. Xingou o motoqueiro que chutou o teu retrovisor, o Espírito Santo está com você. Tretou com a sua mulher, brigou com o marido, queimou o arroz dele, fez birra, não colocou a Coca-Cola na mesa, vai levantar? Levanta lá e pega. Foi marrenta, né? Mas o Espírito Santo está aí com você, ele sabe que ele sabia que você ia pecar de qualquer jeito. Deus, ele fez um negócio com a gente no risco. Da nossa maneira de interpretar, porque para Deus não havia risco nenhum, né? Ele sabia que nós seríamos falhos, mas mesmo assim ele falou, eu quero morar lá dentro dele, eu vou morar dentro dela. E bancou,
Ele bancou, Ele veio morar, veio fazer habitação, veio estar dentro de você, não importando o que você era. E Paulo fala, Ele nos resgatou da morte, né? Ele veio para nos dar vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ele não esperou você ser santo para vir morar em você. Ele não esperou você parar de falar palavrão para vir habitar em você. Ele não esperou você parar de fumar para vir habitar em você. Estou dando exemplo de mim. Eu lembro quando eu me converti, eu que tinha usado cocaína durante muitos anos, fumado muita maconha, fumado muito cigarro. A nossa igreja ficava no primeiro andar, terminava o culto, eu descia já, tirando o Marlboro do bolso. Os irmãos iam reclamar com o pastor. O senhor não vai falar nada? O irmãozinho novo fuma. Vocês riem, né? E aí ele falava assim, calma, o Espírito Santo está trabalhando. Calma, o Espírito Santo está trabalhando. O nome do Espírito de Deus é santo. Vocês lembram de Pedro? Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, foi um negócio tremendo, né? Nunca aconteceu nada daquele jeito. Experiência fantástica. E aí tinha uma multidão, acho que 3.000 pessoas aproximadamente. E as pessoas foram abordar os discípulos, eram quase 120 discípulos falando em língua estranha, se alegrando. Eles disseram, a gente quer isso aí. Como é que a gente faz para ter isso? Para experimentar esse negócio? Nós achamos bacana. E aí o teólogo, quem gosta de teologia, como eu, o teólogo Pedro já foi logo criando uma sistemática, né? Primeiro você se arrepende, né? Depois você se batiza nas águas, e aí depois a gente vai orar, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Já criou a teologia. A primeira teologia sistemática da igreja foi criada pelo apóstolo Pedro, né? No dia de Pentecostes. Maravilha. Aí o teólogo Pedro foi escalado para ser missionário, para pregar para um estrangeiro chamado Cornélio, capítulo 10 de Atos, né? Aí ele chegou lá todo cheio de pose, né? Eu não me misturo com essa gente, aquela cabeça do judeu antigo, né? Não tinha entrado, não tinha caído a ficha ainda de que agora ele fazia parte da igreja, não era mais o judaísmo, agora é cristianismo. E aí ele começa a pregar, ele não tinha sermãozinho de 3 pontos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele estava no meio da introdução, o Espírito Santo entrou com o pé na porta, avassaladoramente batizou todo mundo começou a falar em língua estranha, e aí a teologia sistemática do teólogo Pedro foi para o vinagre. Ele deve ter ficado com o sorriso mais amarelo do mundo, né? Aí ele deve ter pegou o sermãozinho dele, né, disfarçadamente, botou no bolso assim, depois eu amasso, jogo na lixeira de reciclado. Aí ele diz assim, né? Como é que a gente pode recusar o batismo nas águas se o próprio Espírito já entrou batizando todo mundo, né? Então, amém. O Espírito sabe o risco que ele corre, o nome dele é Espírito Santo. Foi habitar as pessoas estrangeiras que na cabeça do teólogozinho eram pessoas impuras, imundas, não podia se misturar com essas pessoas. Mas sabe por que Deus vem habitar dentro de você, mesmo sendo você e eu pecadores? Porque Ele garante que a obra de Deus vai ser completada até o dia da vinda de Jesus. Aleluia! O mundo não pode receber o Espírito Santo, Jesus disse. Porque o mundo não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, ou seja, está à sua volta e estará dentro de você. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, acontecem 2 movimentos imediatos. Primeiro, o Espírito Santo traz você para dentro de Cristo, amém? Está certo? Você está agora em Cristo. Essa locução em Cristo, Paulo repete, menos em 2 aos Tessalonicenses, todas as outras cartas, Paulo usa essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo, toda hora. Então o que quer dizer? Você estava no mundo, aceitou Jesus, agora você está em... Quem não aceitou Jesus está fora de Cristo. Então, 2 movimentos. Primeiro, ele traz o crente para dentro de Cristo, e coloca o Espírito Santo dentro do crente. Veja que mistura que acontece quando a gente entrega a nossa vida para Jesus.
Ele move você para dentro de Deus e coloca Deus dentro de você. Tá bom? Tá bom para você? Você está misturado com Deus. Misturou de um jeito que provavelmente o diabo fica olhando assim, mas eu queria dar uma chicotada naquele crente, mas se eu der aqui eu vou acertar Jesus, se eu der aqui, eu pensei que aqui era o traseiro do crente, mas aqui também é o Espírito Santo, então o diabo fala, não vou bater, não tem como, não vou acertar. Ele está protegido, ele está escondido. Aí você entende o Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque a potestade do ar está aí, querendo atingir o crente. Mas o crente obediente, ele está escondido em Cristo. Então a mão de Deus está sobre ele. A potestade quer cair, a maldição quer vir, mas a mão de Deus está lá protegendo, em cima de você. Está em cima de você, está dentro de você. Está em cima de você, está dentro de você. A potestade luta, peleja, insiste, mas a mão de Deus está em cima de você e a mão de Deus está dentro de você. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, querendo te tirar de lá de dentro. Mas o Espírito Santo está lá. Aleluia. O Antigo Testamento, o judeu do Antigo Testamento não entendia nada disso. Porque ele não entendia direito a ideia de um Espírito Santo que agisse diferente de Deus. Deus Pai está no trono, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa ideia de 3 pessoas em um Deus, os judeus não entendem isso até hoje, não entendem até hoje. Então a ideia do sagrado, a ideia do santificado, do santo, vai demorar para aparecer desenvolvida na Bíblia. Por exemplo, as palavras santificar, que você lê santificar, santifiquem-se, santificarás e tudo, todas essas palavras sinônimas umas das outras, elas só vão começar a aparecer no livro do Êxodo. Se você acreditar na Bíblia literalmente, o homem teria sido criado há 6.000 anos, mais ou menos, 4.000 anos antes de Cristo aproximadamente. O livro do Êxodo foi escrito mais ou menos 1.300 antes de Cristo, ou seja, desde a criação do homem, levou mais ou menos 3.000 anos para essas palavras, santidade, santificação, começarem a aparecer. Em Gênesis só aparece uma vez, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que diz, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Depois disso, só em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está se aproximando da sarça, e Deus fala, alto lá meu amigo, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Depois só vai aparecer em Levítico, e aí aparece bastante. Aquela palavra Kodesh, do hebraico, de onde deriva Kadosh, santo, ela aparece 152 vezes só no livro de Levítico. É onde se desenvolve mesmo. Mas o judeu ele era muito acostumado a tratar como santo, não a si. Ele tratava como santo os objetos do culto. Este púlpito era santificado ao Senhor. Por quê? Ele era separado para o uso exclusivo de Deus. Os instrumentos eram santificados a Deus, porque eram separados para o uso exclusivo de Deus. Esse púlpito não poderia ser usado por um político para fazer campanha, porque este púlpito foi santificado para o uso exclusivo de Deus. Então, para o judeu, os objetos eram santificados a Deus. Raramente o judeu concebe a ideia de uma pessoa sendo santificada a Deus. Davi, que era um homem muito à frente do seu tempo, ele tem um vislumbre do que era isso, essa ideia de santificação. Davi era um homem avançado para o seu tempo, ele pensava muito além, ele era diferenciado, a gente tem que admitir isso. No Salmo 51, quando ele vai reconhecer o pecado, ele havia cometido 2 pecados, um adultério, e por causa do adultério ele mandou cometer um homicídio, mandou matar o marido da mulher com quem ele havia adulterado.
Aí o profeta apontou o pecado dele. Então ele escreve o Salmo 51 para registrar o momento de arrependimento. E aí ele vai escrever o seguinte, no versículo 7: purifica-me com isopo e ficarei puro. Isopo era uma planta que dava na Palestina. Então eles molhavam essa planta na água, como se fosse uma água benta, e aspergia essa água sobre a pessoa. Pegava esse raminho de isopo e jogava na pessoa, para que ela fizesse uma purificação simbólica, uma purificação ritual. Ele diz: lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Mesmo assim, veja que Davi está tratando com a purificação no aspecto exterior. Ele não está pensando no aspecto interior, a parte de dentro do ser humano. Mas você fala: pastor Magno, e essa história de santo? O que afinal de contas é o santo? O que é o sagrado? O santo é exatamente isso. É aquilo que você separa para Deus. Como no Antigo Testamento se separavam os objetos do culto. O altar, o tabernáculo, a cortina, o candelabro, o candeeiro, as bacias, tudo era separado para Deus. Os sacerdotes eram para ministrar para o povo. Eles não poderiam ter uma profissão fora, porque eles eram exclusivamente servos do Deus Altíssimo. Então essa ideia de algo que é separado para Deus usar, é a ideia de sagrado que vem do Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, quando Deus quer criar um povo para si, Ele olhou lá para Ur dos Caldeus, lá perto da Mesopotâmia, e olhou havia um povo idólatra. E a idolatria, você sabe, a idolatria para Deus é pecado, que é colocar um Deus no lugar do Deus Altíssimo, colocar um objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Como é que Deus vai criar um povo santo para Ele, tirar esse povo do dentro de um povo idólatra? Ele faz o quê? Ele escala um daqueles homens e manda aquele homem sair do meio do povo idólatra. Ele chama Abraão e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu vou mostrar. Então ele tira Abraão de dentro do meio de um povo idólatra. Para quê? Para começar a partir de Abraão um povo novo, que é o povo judeu. Quando Jesus vem, ele faz o mesmo movimento conosco. Por quê? Porque o judaísmo já não dava conta de salvar as pessoas. Os judeus nunca fizeram missão, os judeus nunca se misturaram com os estrangeiros, eles nunca levaram a palavra de Deus para fora. E as pessoas morrendo, você indo para o inferno, eu indo para o inferno, a sua família indo para o inferno. Era preciso salvar todo mundo. Se dependesse dos judeus, nós estaríamos no inferno hoje. Aí Jesus vem o quê? Vai vir fazer o quê? Ele vem dentro do judaísmo e tira a sua igreja de dentro do judaísmo. O que significa a palavra igreja no original? Tirar para fora. A palavra grega é eklesia, que é o quê? Lançar para fora de dentro. Ou seja, você pega um povo que está aqui dentro de Israel, e joga esse povo para fora no mundo. Você pega a pessoa que está dentro de uma religião que já não funciona e coloca ela para funcionar fora. E Jesus vai morrer aonde? Fora das portas de Jerusalém, para começar ali um novo povo, um povo santo, um povo de boas obras, um povo que vai fazer missão, um povo que vai evangelizar, um povo que vai vir para a igreja, um povo que vai se reunir. E ali Deus vai fazer habitar o seu Espírito Santo agora. Agora a igreja é enviada para todos os cantos da terra. Nós não estamos mais num território. Nós não temos uma terra santa, nós não temos um templo santo, nós não temos um altar santo, nós temos o quê? Santos e santas que estão sentados aqui me ouvindo falar o tempo todo. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí. O santo é você, a santa é você, não é a terra. Aonde você pisar a planta do seu pé, você vai santificar. Aonde você colocar a sua mão, você vai santificar. Com quem você falar, você pode santificar, porque agora a pessoa vai ter contato com a palavra de Deus. Percebe como muda? Percebe como há uma mudança radical? Percebe como agora o que Jesus faz conosco é algo bastante diferente? Ele nos dá um privilégio, que era um privilégio que o judeu não tinha, que o judeu nunca experimentou. Agora, a palavra de Deus já não está mais presa. Agora, o Espírito Santo já não está mais preso. E agora, Deus pode completar a sua obra. Deus quer chamar pessoas para serem santificadas. E aí você pode perguntar: pastor, está tudo muito bacana, estou entendendo bem,
mas eu quero saber, e eu? O Senhor está falando de santidade, está falando de santificação, eu tenho um problema, eu preciso santificar os meus pensamentos, eu não consigo parar de pensar em X, Y, Z, eu preciso santificar os meus olhos, eu ligo o computador, eu peco, eu preciso santificar as minhas mãos, eu preciso santificar os meus pés, eu vou a lugares, pastor, que eu não quero mais ir, isso está me dando agonia. Senhor, eu preciso de ajuda. Você já orou, você já pediu, você já clamou, você já jejuou, mas você não consegue mudar. Calma, irmão, o Espírito Santo habita dentro de você, Ele está trabalhando na sua vida agora, nesse exato momento. Jesus disse, fazendo uma oração a Deus, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo que o Espírito Santo habita você. Mas há uma química, vou usar essa expressão para que a gente entenda melhor. Há uma química que reage dentro de você, da sua alma e do seu espírito, quando o Espírito Santo que habita em você recebe a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus vai funcionar, me perdoe o termo, como um detergente nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar a palavra de Deus e vai fazer o quê? Uma faxina dentro de mim e dentro de você. A palavra de Deus, ela vai reagir dentro da pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Então, primeiro é preciso receber o Espírito Santo, que vem por meio da pregação da palavra. A palavra de Deus, ela é muito diferente do texto de um livro que eu escrevo. Eu já escrevi, para mim, pelo menos uns 30 livros. Você lê um livro meu, fala, bacana, escreveu bem, ganhou prêmios e tal. Você lê um versículo da palavra de Deus, ele muda a sua vida. E aí você passa um ano, vai ler de novo, o mesmo versículo, você entende, no mesmo versículo, coisas que você não tinha entendido o ano passado. Aí ano que vem você vai ler de novo, o mesmo versículo, você entende no mesmo versículo, outra coisa que você não tinha entendido no ano passado, nem no ano retrasado. Eu estou lendo a Bíblia pela 10ª vez, se você pegar minha Bíblia, é toda arriscada, todo ano tem coisa para arriscar, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela vai lavando a gente todo dia como um detergente. Olha, sujou aqui, sujou ali, sujou a mente, sujou o pensamento, sujou a boca, falou palavrão, falou besteira, foi malicioso, e o Espírito Santo vai limpando, 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 até ficar santo do jeito que Deus quer. Aleluia. A santificação depende da habitação do Espírito Santo e depende da reação da palavra de Deus. Por isso você não pode abrir mão de ouvir a palavra de Deus, não pode abrir mão de ler a palavra de Deus, de ter a sua experiência com o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, você e Deus, você e Deus. João escreve que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas por meio da sua palavra. É bom ter professor de teologia lá em cima, mas é melhor ainda você se habituar a aprender, ser guiado pelo Espírito Santo, através da palavra. Deus, ele não vai fazer revelações novas se não for por meio da palavra de Deus. Mesmo uma profecia, eu acredito na contemporaneidade dos dons, acredito que o dom de profecia existe ainda hoje, mas qualquer profecia que aconteça no nosso meio tem que ter um apoio da palavra de Deus, senão Paulo fala, não é. Está entendendo? Está entendendo? Quando Jesus fala a respeito das suas pregações, das suas mensagens, ele pregava e chamava atenção. Mateus 7 diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Por quê?
Jesus não ficava ensinando os comentários dos judeus da sua época, e havia muitos. Ele usava a palavra de Deus. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem essa sabedoria? Jesus não ensinava ideias contemporâneas interessantezinhas. Jesus ensinava a palavra de Deus. Em Paulo vai falar a respeito do trabalho de santificação na vida do crente, com dois aspectos. Primeiro, ele vai falar que o crente é santificado de duas maneiras. A primeira maneira é posicional. Eu já expliquei para você hoje. Você é convertido, o Espírito Santo traz você para dentro, coloca você agora dentro de Jesus. Você agora está em Cristo, você agora faz parte de Jesus. E o Espírito Santo transforma você agora em um santo. Aí ele vai lá e escreve: aos santos da igreja de Roma, aos santos da igreja de Filipos, aos santos reunidos na cidade de Corinto. Mas ele não fala que eles têm atos de santos. Paulo começa a sua carta chamando os crentes de Corinto de santo. Mas no primeiro capítulo ele fala: vocês são encrenqueiros, hein? Aí depois ele fala: tem um sujeito entre vocês que está transando com a madrasta. Ora, no primeiro capítulo ele tinha falado que o sujeito era santo. Agora está falando que o sujeito está adulterando, está tendo fornicação. Depois ele fala: ei, vocês no dia de Santa Ceia mamam, bebem bastante vinho até cair de bêbado. Pô, Paulo tinha chamado o sujeito de santo. É assim. Há um paradoxo, a Bíblia é toda cheia de paradoxos. E a gente, às vezes, fica meio perdido com isso, mas é assim que Deus vai trabalhando. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que choram. É um paradoxo, mas Jesus está chamando de feliz quem chora. Ele está falando: quer viver? Tem que morrer. Quer ser o primeiro da fila? Vai para o fim da fila. É paradoxo o tempo todo. Ele fala: vocês aí em Corinto são os tranqueiras, vocês são muito ruins, vocês são carnais. Eu nunca vi nem entre os pagãos gente tão pecadora quanto você. Mas no primeiro capítulo ele tinha falado o quê? Aos santos da cidade de Corinto. Por que o cara é santo, pastor Magno? Porque ele entregou a sua vida para Jesus. Então agora ele estava lá fora. O Espírito Santo pegou ele e colocou aonde? Em Cristo. Está aqui dentro agora. Agora é santo porque está aqui. Esse é o primeiro aspecto que Paulo fala de santificação. Mas Paulo não para aí. Paulo continua. Paulo fala: agora nós vamos tratar de santificação. Vamos ter que viver em santificação. Vai haver, como eu disse, uma reação do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo vai começar a colocar as coisas nos devidos lugares. Aí eu lembro, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando Paulo escreve assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, ele repete em Cristo Jesus o tempo todo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo: reaja aos pensamentos ruins que você tem, porque o pecado, como Tiago escreveu, o pecado não nasce da tentação do diabo, o pecado nasce dentro da cabeça da gente. Tiago escreve no capítulo 1, você começa a imaginar coisas e começa a gostar das imaginações que você tem. Daqui a pouco, aquela sua imaginação dominou você, virou um pensamento avassalador e você não consegue controlar. Quando você vai ver, você está pecando. O pensamento nasce na cabeça da gente, não nasce na cabeça do diabo. O pecado nasce dentro da gente, não nasce dentro do diabo. Paulo fala: troque a sua maneira de pensar. Você pensava mal? Pense bem. Ia falar mal? Fale bem. Ia caluniar? Não calunie, abençoe. Esses dias, sabe o que eu fiz?
um pastor, sujeito conhecido aqui em São Paulo. Toda vez que eu encontro o cara, ele fala mal para mim de um outro pastor. Toda vez. Se eu encontrar ele 50 vezes por dia, ele vai arrumar um jeito, 50 vezes, de falar mal desse outro pastor. Esses dias ele abriu a boca, sabe aquele nosso amigo em comum? Eu virei as costas e saí andando. Ô, pastor Magno! Eu falei, não, se você for continuar falando mal dos outros, você vai falar sozinho. Não, tudo bem. Aí eu voltei. Quando eu comecei a voltar, ele começou a falar de novo. Eu virei as costas e fui saindo. Ele falou, não, volta aqui. Eu paro de falar. Dê as costas, irmão. Porque se ele vai falar mal do outro pastor para mim, daqui a pouco eu também estou falando mal daquele outro pastor, ou senão eu vou arrumar um outro que também é ruim, e aí o laço dele vai atrair a mim, vai me fazer pecar. E Paulo fala, você tem que pensar em coisas puras, boas, verdadeiras, nobres, corretas, amáveis, de boa maneira de se comportar, mude a sua maneira de reagir ao pecado, não sinta mais prazer no pecado, olhe o pecado e fale, eu tenho que ter raiva disso, eu tenho que ter ódio disso, porque enquanto eu me misturar com isso, eu estou me tornando um profano, e o Senhor mandou o seu Espírito Santo para habitar em mim. O Espírito Santo está dentro de você. Salmo 1 diz, como é feliz. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Está difícil no Brasil, né? Ser feliz, mas dá um jeito. Como é feliz, olha, o salmista está olhando para um crente, está admirado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta, como meu amigo queria que eu me assentasse na roda dos zombadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Não é só de manhã, é de dia e de noite. Não é só de madrugada, é de dia e de noite. Josué diz, conselho de Deus para Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Isso fala de santidade. Você vai meditar na promessa de Deus, você vai se envolver com a aliança feita de Deus com você, você vai se comprometer com o compromisso de Deus, e se Ele mandou para você um Espírito que é santo, logo nós temos que entender que também precisamos buscar a santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Diz lá, segui a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode ser amigo de todo mundo, pode ter paz com todo mundo, mas o texto diz, é sem a santificação. Se você não for santo, você pode ser amigo de todo mundo, até do cão, mas você não vai ver o Senhor. Você pode ser amigo do Papa, pode ser amigo do bispo, pode ser amigo do apóstolo, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu sou amigo do dono da minha empresa, sou amigo do dono da própria, do cara que aluga a casa para eu morar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Conheço o artista, conheço o cantorzão que canta e todo mundo recebe o Espírito Santo. E você está santificado? Sem santificação ninguém verá